Pessoal, hoje a gente vai estudar então aqui em algoritmos e estruturas de dados o comando para em Portugal. O laço para. Ele é equivalente ao comando for de linguagem C, que a gente vai ver alguns vídeos aqui para frente, beleza? Vamos lá então. Como é que tá isso aqui? Vamos de código. Nesse código aqui, nós vamos escrever, simplesmente fazer uma tabuada, tá? Ou seja, a gente vai digitar um número e aí o código vai calcular para a gente a tabuada até esse número. Para isso, o que eu quero falar com vocês um pouquinho? Eu quero lembrar para vocês um pouquinho como é que é a sintaxe do comando para em Portugal. E para que a gente utiliza? Primeiro, ele é um laço, ou seja, nós utilizamos o comando para fazer estruturas de repetição. Então, eu quero que o meu algoritmo ele fique executando uma parte do código várias vezes, porque eu preciso executar aquilo ali várias vezes, só que é uma quantidade de vezes que eu conheço. Como é que eu uso esse programa, por exemplo, esse comando, essa instrução? É basicamente o seguinte, olha só, imagina que eu tenho essas linhas aí, e aí eu vou usar da seguinte forma, só dar uma... Ele é para... Aqui dentro, pessoal, eu tenho que colocar uma condição que é quantas vezes eu quero, a partir de que número e o incremento. Como assim? Bom, você já declara aqui, ó, por exemplo, você declara i começando de 0. Ou seja, eu quero que meu i comece de 0 e eu quero que isso aconteça por 10 vezes. Se eu quero que isso aconteça por 10 vezes, o que eu posso escrever? Enquanto i menor que 10. Por que i menor que 10? Porque eu vou fazer para i igual a 0, i igual a 1, i igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu chego no 9, já aconteceram as 10 vezes. Então, o décimo eu não posso deixar acontecer. Não o décimo, né? O item 10, o i valendo 10, porque ele quer dizer que já vai ser a nossa 11ª iteração. Iteração. Beleza? E aí, aqui eu coloco no final da sentença aqui, eu coloco i mais mais. Bom, vamos estudar o que é esse comando aqui, o que está acontecendo aqui na verdade. E aí, pessoal, quando você observa e você tem essas três estruturas, essa estrutura, eu posso abrir essa estrutura aqui, por exemplo, e fechar essa estrutura aqui, tudo que acontecer aqui dentro, todas as instruções que eu colocar aqui dentro, elas serão repetidas. Serão repetidas como? Quantas vezes? Por exemplo, aqui eu posso colocar, ó, imprima. Eu posso colocar aí dentro, por exemplo, imprima i. Beleza, quando eu coloco aqui dentro imprima i, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para o meu código que é para fazer isso por 10 vezes e imprimir os números de 0 até 9. Por quê? Como é que a gente analisa esse para? Essa parte do código aqui, ó, pessoal, i recebe 0, é a condição não, é o valor inicial, certo? Então, o código começa de i valendo 0. Todo o bloco que tiver aqui entre as chaves, nesse caso vão ser as linhas 2, 3, 4 e 5, ele vai ser executado, todas elas, tá? Uma depois da outra, durante a quantidade de vezes que você colocar no comando para, no loop para. Quer dizer, vamos olhar isso aqui, ó. Vocês vão perceber aqui, pessoal, que nesse comando para existem 3 elementos. Quais são os elementos? Primeiro, é o valor inicial, de onde que nós vamos começar as iterações. Depois é a condição de parada. E depois é o incremento do i. Por quê? Vamos ver aqui. Quando você coloca aqui, então, um bloco para, perceba que nós temos as linhas 2, 3, 4 e 5 entre as linhas 1 e 6, que são o controle do para. Então, essas linhas aqui que vão de 2 a 5, elas serão executadas quantas vezes eu quiser no comando. E quantas vezes eu estou querendo aqui? Eu estou querendo 10 vezes. Por que eu sei que são 10 vezes? Porque está começando no 0, por causa do início, e vai até o 9. Por que o 9? Porque o 9, o 9, ele é o último menor que 10. Então, por causa do menor que 10, ele vai parar no 9. E para que serve esse i++? É para eu dizer como que esse laço está variando, como que a nossa condição está variando. I++ é a mesma coisa de eu escrever, ó, I++,
era como se eu tivesse escrito I recebe I mais 1. Eu estou incrementando, eu estou dando mais 1 para o valor de I. Então, pessoal, eu posso imaginar que, ao rodar esse código, ele vai começar em 0, roda isso que tem aqui, das linhas 2 até a 5. Joia. Depois ele roda de novo para ir valendo 1, depois para ir valendo 2, depois para ir valendo 3, até ir valendo 9. Vocês querem ver um exemplo? Vamos fazer esse código aqui, ó, que é simplesmente uma tabuada. Ou seja, só um minutinho aqui. Deu certo. Que é uma tabuada. Como é que isso está rolando? Nós vamos só pedir para o usuário digitar um número e pedir para o código imprimir a tabuada de 1 até 9, até 10. Aí aqui, o que acontece? Abrir então aqui o nosso programa, a nossa função início. Esse é um código da própria biblioteca do Portugal Studio, tá? E o que nos interessa? Nos interessa essa parte. Eu estou declarando um número, que é o que nós vamos ler do teclado, o resultado é o que nós vamos imprimir, e o contador é o que vai controlar nossas iterações. Então, nós vamos pedir para o usuário, né, informe um número para ver a sua tabuada. Quando nós digitarmos o número e aplicar Enter, a função leia vai levar esse valor para a variável número. E aí, isso aqui é só para limpar a tela. Agora, como é que é o nosso lance, o nosso loop para? Perceba que eu começo com o para, coloco as chaves e fecho as chaves. E aqui dentro tem os 3 elementos que eu disse. A condição inicial, que é contador começando em 1, por isso que tem esse igualzinho aqui, que a gente pode ler como sendo um recebe, contador recebe 1, para o contador menor ou igual a 10, ou seja, aqui nós vamos incluir o número 10. Então, ele vai fazer de 1 até 10. Essa é a condição de parada, beleza? E aqui, contador mais, é um incremento. O que nós vamos fazer? Resultado recebe número, o número é esse que nós lemos por essa linha aqui, vezes contador. Ah, o contador vai ficar variando. Joia. E aí nós vamos escrever na tela. Número tal, vezes número, vezes contador, igual. E aqui o resultado. Bom, então isso vai ter que acontecer para o número que eu digitar, vamos supor que eu digite 5. Ele vai ficar multiplicando vezes 1, vezes 2, vezes 3 até o 10. E isso vai ser impresso na tela. Beleza? Ah, então dá certo. Vamos só colocar aqui ó, um escreva. Vamos botar aqui um fim. Barra N. Só para a gente ter controle do código acabando. Perfeito. Vamos rodar então? Vou subir isso aqui, ó. Vou deixar o para vocês observarem. Rodou. Informe o número para ver sua tabuada. A gente está nessa linha. Vou colocar aqui 5. Agora a gente está na linha do leia. Vou dar o Enter. Ele vai limpar a tela e entrar no para. Viu? Literalmente, ele limpou a tela e entrou no para. Quando entrou no para, perceba que o 5 continuou aqui, ó. Certo? Ele continua aqui, fixo. O X continua, que é dessa impressão. E o contador, que é o nosso I, nossa variável de iterações, controle de iterações, ela vai aumentando. 1, 2, 3, 4. Quando chega no 10, executa aqui o que tem aqui. Quando ele sai daqui, ele entra como 11. E aí, aqui na hora de verificar, o contador é menor ou igual a 10? Não, não é menor ou igual a 10. Então, a condição do número 11, ele não vai atender mais. Certo? Toda vez que termina de executar esse lance aqui, esse conjunto de instruções que está dentro do para, o contador já é incrementado automaticamente para a volta, beleza? E aí, como ele viu que já não dá certo aqui mais, essa condição não é atendida, ele sai e escreve o fim, entendeu? Ou seja, o algoritmo ele começa, roda sequencial normal, quando ele encontra um comando para, ele também roda sequencial, só que ele vai executar esse bloco de comandos desde o primeiro valor até o último valor de contador, que é a nossa variável de controle, por essa quantidade de vezes, incrementando o contador. Como é que vai chegar num fim? Quando o contador atingir essa condição. Entendeu? Então, a gente tem que prever de uma forma, não. A gente tem que saber quantas vezes a gente quer essa iteração, ou mesmo receber uma variávelzinha que vai significar isso para a gente, esse limite, e
Pronto, hora que deu a quantidade de iterações, ele sai do for. Ele não entra aqui mais. Beleza? Não tem segredo. É só isso aqui o comando para. Beleza? Valeu por assistir e até a próxima videoaula.